Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus. Espero que todos vocês tenham tido uma segunda-feira muito maravilhosa, uma segunda-feira abençoada pelo Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de pregação aqui no nosso perfil do Instagram. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco, que será uma live abençoada. Você que sentir no seu coração e quiser compartilhar essa live com alguns amigos, com pessoas que você sinta que precisam ouvir a palavra do Senhor, quem sabe até mesmo pessoas que não são cristãs. Às vezes a gente se limita tanto, a apenas cristãos. Não, vamos ali para que venham ouvir a palavra, mas a pessoa já conhece a palavra. Então, se você estiver aqui e lembrar de alguém, algum amigo seu que não é cristão, alguém que veio no seu coração, assim que você abriu aqui a live, assim que você abriu esse vídeo, veio essa pessoa no seu coração, mande para ela. Eu falo que todos nós aqui juntos trabalhamos na obra do Senhor. Trabalhamos como soldados, valentes e valorosos na obra do Senhor, e você também faz parte disso. Então compartilha essa live, compartilha com seus familiares, quem sabe o Senhor ele está te usando também e te impulsionando a disseminar a palavra. Às vezes a gente acha que pode ser uma atitude muito pequena, mas são nessas atitudes que o Senhor, ele muitas vezes nos usa. E aí vem uma palavra e a pessoa às vezes fala conosco: meu Deus, como eu precisava ouvir aquela palavra. Te agradeço muito por ter me enviado esse vídeo, então faça isso por alguém. Envie para alguém esse vídeo, essa live. Se você não estiver assistindo ao vivo, mas quando você estiver ouvindo essas palavras, que você possa enviar para alguém também. Porque eu tenho certeza que as palavras, elas não vão morrer aqui, cair por terra aqui. Pelo contrário, a palavra ela traz a vida, ela traz transformação. E eu creio que esse simples vídeo, que essa simples live vai alcançar vidas e vidas. Quem sabe você que está me ouvindo pode estar ouvindo essa live agora e falando: meu Deus, eu tinha pensado em desistir, minha vida já estava indo para um lado que era um lado difícil, questões muito difíceis das quais eu estou passando, mas por meio dessa live eu consegui assim abrir o meu coração, abrir a minha mente e entender que Deus nos dá uma nova oportunidade de vida, que o Senhor todos os dias renova as nossas forças, como a palavra nos diz. O Senhor ali nos abençoa, as misericórdias dele nos alcançam. Então, a minha oração é para que a sua misericórdia, a misericórdia do nosso Senhor, venha alcançar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha só, o que eu queria, eu vi que vocês viram, na verdade, que eu estou em um cenário um pouquinho diferente. Geralmente eu fico do outro lado do meu quarto, que é onde eu gravei até hoje os vídeos da live. Mas hoje eu tô em um lugar um pouquinho diferente. Tô em uma poltrona nova. É ainda no meu quarto, mas em um cenário bastante diferente, que é o cenário do Pode Dar Glória. Então eu vou virar aqui a câmera só para vocês darem uma olhadinha, que aqui é o cenário onde nós gravamos os vídeos para o Pode Dar Glória. E é uma bênção, viu, irmãos? Deixa eu arrumar aqui novamente pra gente voltar a conversar. Tem sido uma bênção, uma bênção. Começamos o Pode Dar Glória no comecinho do ano. E aí, eventualmente, eu precisei dar uma paradinha nos vídeos. Mas nós estamos retomando agora com o podcast lá no canal do YouTube, quarta-feira, dia 28, às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Eu te espero lá no YouTube para você assistir um dos testemunhos mais impactantes que já vieram para o nosso podcast. Eu tenho certeza que você será impactado pela palavra, pelo mover que o Senhor fez. Algo muito grande foi feito durante esse podcast. Então, eu quero muito te convidar, você que ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, você que não segue também a página do Pode Dar Glória,
né? Coloca aí, @pode dar glória, tudo juntinho. Esse pode, o D, não tem o E no final, é mudo, é pode, só o pode. Coloca lá, pesquisa, você vai ver as obras que o Senhor, Ele já está fazendo, já começou a fazer. Coisas lindas, coisas grandes, eu tenho certeza que os testemunhos vão impactar a sua vida. Eu creio que as palavras ali ditas vão gerar vida dentro da tua casa, dentro do teu lar. Da mesma forma como me impacta todos os dias quando eu ouço aqueles testemunhos, porque testemunho é muito assim, né, irmãos? Testemunhos a gente escuta e às vezes parece que exatamente aquele testemunho que a gente está ouvindo é a situação que a gente está passando. E ali o Senhor fala conosco, olha só, a irmã passou, o irmão passou, e graças a Deus ele está aí, ó, na presença do Senhor, não desistiu. Então os testemunhos a gente ouve muitas vezes para a gente ver que o Senhor ele ainda faz. É claro que nós sabemos que o Senhor ainda faz, mas quando estamos dentro do problema, parece que a gente não consegue enxergar com clareza que o Senhor ele ainda faz. Então é sempre bom ter os testemunhos, porque a gente escuta e a gente compreende, e ali o Espírito Santo de Deus começa a ministrar no nosso coração, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, e ali nós ganhamos força do céu, sustentação do céu. Então, se você ainda não conhece o canal, o Pode Dar Glória, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, coloca lá, Pode Dar Glória, e você se inscreve, porque quarta-feira nós teremos o 6º episódio, vai sair inédito, coisa maravilhosa, você não pode perder. Amém? Irmãos, no meu horário aqui, 5:08, já quero começar a orar ao Senhor, quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes neste momento, né? Já estamos ali num período da noite, tenho certeza que você, se estiver em casa, já deve estar se arrumando para dormir, para descansar, mas antes de dormir, ouça essa palavra, uma palavra que veio do céu, que o Senhor colocou ao meu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor, sempre antes de todos os nossos encontros, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor ele há de receber a nossa oração e por meio da palavra teremos a nossa vida transformada. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, eu não sei aonde você está, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor amado e santo, o teu povo, Jesus, meu Deus amado e santo, que tem se reunido nas segundas-feiras, Pai, por meio desta live, para ouvir a tua palavra, Senhor, para ser alcançado por ti, meu Deus, por essa palavra que transforma, por essa palavra que liberta, que traz vida, meu Deus, que traz cura, que traz milagres, Jesus amado e santo, que traz a salvação, meu Deus amado e santo, é por meio da tua palavra, Jesus amado e santo, que vidas são libertas das amarras de Satanás, lares, meu Deus amado e santo, tenha paz novamente. As brigas, a desunião, Senhor amado e santo, as pessoas, Pai, começam a ficar novamente unidas. Meu Deus amado e santo, o Senhor cuida, Pai amado e santo, de famílias. Meu Deus amado e santo, visita, Jesus, as crianças, Pai. Meu Deus, que o inimigo, Senhor amado e santo, tem tentado contra as crianças. Meu Deus amado e santo, visita lares. Meu Deus amado e santo, vai quebrando, Jesus amado e santo, toda obra, Jesus, maligna, Pai, todo investimento do maligno, meu Deus, contra vidas, Pai amado e santo, que estão nos assistindo agora, meu Deus amado e santo, entra, Senhor, e faz uma grande obra, meu Deus amado e santo, porque cremos no Senhor, cremos no Deus que faz, meu Deus, o Senhor é o Deus que liberta, Pai amado e santo, ainda há cura, ainda há milagre, Senhor, para aquele que crê, a tua palavra diz que quem crê verá a glória de Deus. Nós cremos no Senhor, nós sabemos que o Senhor faz. Meu Deus amado e santo, que o Senhor aumente a fé do teu povo. A tua palavra diz que se a nossa fé for do tamanho, Senhor, de um grão de mostarda, meu Deus, nós podemos transportar montes, Senhor. Ah, meu Deus amado e santo, aumenta, Jesus, portanto, a nossa fé. Meu Deus amado e santo, venha sobre as nossas vidas. Meu Deus amado e santo, trazendo sobre nós, Pai, a força,
a sustentação. Ajuda o teu povo, Senhor. Meu Deus amado e santo, quebra toda armadilha do mal. Meu Deus amado e santo, toda palavra contrária, todo impedimento agora, Senhor, para que o teu povo possa ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que estão aqui online comigo. Glória a Jesus. Eu peço que vocês, então, abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 19. Eu espero que todos vocês aqui que estão acompanhando tenham trazido a Bíblia, mas caso vocês não tenham trazido, eu convido vocês a mais tarde ou quem sabe outro dia a ler esta palavra também, porque cada vez que nós lemos e pedimos para que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração a revelação dessa palavra, o Senhor ele se manifesta, e quando nós lemos, nós descobrimos mais coisas, e o Senhor assim vem falando conosco, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Então é muito importante ter a leitura bíblica, é muito importante que você também leia a palavra do Senhor. Amém? Aqui então comigo está a minha Bíblia, vamos ler em Lucas capítulo 19, glórias ao Senhor Jesus, que diz assim: o publicano Zaqueu. É uma palavra muito conhecida, eu tenho certeza que você vai falar, meu Deus, Laís, eu imaginava que ia ser mesmo essa palavra, porque quando eu vi lá a live da pregação que tem hoje com o título A Salvação Entra na Sua Casa, já devo ter imaginado que seria sobre Zaqueu, e é Zaqueu mesmo. Então, o Senhor ele vai falar, por mais que seja uma palavra que a gente já tem ouvido muitas vezes na igreja, glória a Jesus, eu digo que a palavra do Senhor ela se renova. E isso é uma verdade, isso é um fato que a própria palavra de Deus nos diz. Que a palavra dele, aleluia, se renova todos os dias. Então, eu creio que você vai ouvir algo diferente hoje da parte do Senhor. Amém? Então, Lucas 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos que estão chegando agora, a palavra se encontra em Lucas 19. Vamos começar a falar sobre Zaqueu, o publicano. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra que eu costumo dizer que é uma das palavras mais lindas, que é para a gente falar sobre o tema arrependimento, transformação, mudança de caráter, mudança de vida, tudo isso que vem do Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui uma das histórias mais lindas que diz a respeito disso, que diz sobre um homem que passou por um processo e verdadeiramente ele recebeu ali o Senhor Jesus e ele se arrependeu. Nós vemos aqui que a transformação do homem e da mulher, ela é real, ela é verdadeira. Aleluia, quando o Senhor ele chega, há transformação na sua casa, na sua vida. Quando o Senhor ele chega, há a verdadeira transformação. Glória seja dada ao Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma palavra, como eu já disse, muito conhecida.
né? Quem sabe você que tá aí, aqui tem muitos irmãos da igreja, já ouviram tantas vezes essa palavra, aleluia, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, e a palavra vai dizer que Jesus, quando ele estava entrando na cidade de Jericó, ou seja, Jesus estava indo para Jerusalém, mas antes de chegar em Jerusalém havia uma cidade chamada Jericó, e Jesus entrando nessa cidade, havia um homem, aleluia, chamado Zaqueu. E este não era qualquer homem, era o chefe dos publicanos. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E os publicanos eram homens judeus que eles cobravam impostos sob a autoridade do Império Romano. Então, eles eram considerados ali pelo povo judeus como traidores. Porque eram pessoas dali do meio mesmo, judeus, que cobravam dos próprios judeus, glória a Jesus, impostos, mas não somente impostos da conta devida, mas eles também cobravam um pouco a mais. E era dessa forma que os publicanos, eles enriqueciam, porque eles extorquiam, eles pegavam uma porcentagem a mais, eles pediam a mais dos próprios judeus. Então eles eram vistos como traidores do seu próprio povo, eram pessoas que eram rejeitadas ali pelos judeus por conta dessa atitude deles, porque eles trabalhavam para o Império Romano e eram vistos como esses traidores, do tipo, meu Deus, mas você também faz parte aqui da nossa comunidade, como você pode trabalhar para eles e ainda mais você nos cobra a mais, né? Então era visto ali como era um tipo de pessoas que eram rejeitadas, eram pessoas que eram vistas como traidoras, glória a Jesus, ali na época, na sociedade judia, né, da época. E aí, só que há uma diferença, porque Zaqueu era considerado chefe desses publicanos, era um homem rico, era um homem de status, era um homem de posição, ele comandava ali um grupo de publicanos. E a palavra vai dizer que este homem, além dele ser líder, né, dos publicanos, desses homens que cobravam impostos, ele ainda tinha uma diferença, porque ele era um homem de pequena estatura. Ele não era igual as pessoas da época que tinham uma altura ok, né, vamos colocar um padrão de altura, ele era um homem pequeno. A palavra diz que quando Jesus ele estava passando pela cidade de Jericó, aleluia, glória a Jesus, Zaqueu, assim como uma multidão, vendo que Jesus passava, quiseram enxergar, quiseram saber quem é esse Jesus, aleluia, que transforma, quem é esse Jesus que lança uma palavra, aleluia, e o que o Senhor ele fala, a transformação, quem é este entre nós? A palavra diz que aquela multidão então começou a acompanhar Jesus. Imagina muita gente rodeada por volta ali de Jesus, muita gente acompanhando, andando com o mestre, para querer, quem sabe, ouvir alguma coisa, um ensinamento, um conselho. Eu preciso saber quem é este que é tão diferente, aleluia, que tudo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus pode fazer. E a palavra diz que Zaqueu, ele até tenta se aproximar do mestre, se aproximar de Jesus, mas lembra, ele era um homem de pequena estatura. Então imagina uma multidão, tanta gente alta ali perto, ele não conseguia enxergar. A palavra diz que então ele sobe em uma árvore. E ele sobe para que ele pudesse enxergar Jesus em um ângulo melhor. Aleluia! E olha só que impressionante. A palavra fala que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus ele olha para cima. Aleluia, exatamente aonde Zaqueu estava. E a palavra diz que o Senhor ele vira para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E a palavra diz que Zaqueu então ele desce depressa. Da mesma forma como o mestre mandou que ele descesse, como Jesus lançou a palavra, ele desce depressa, aleluia, para receber sobre a casa dele, sobre a vida dele, Jesus. E aqui, irmãos, eu já quero começar a ministrar o que o Senhor colocou ao meu coração. Observa que
Aqui a gente está falando de um homem de posição, um homem de status, um homem que era chefe, aleluia, de um outro grupo de homens, aleluia, mas que ele era visto como um traidor, mas mesmo assim ele tinha uma posição ali na sociedade na época. E a palavra diz que mesmo ele tendo essa baixa estatura, né, tendo ali as suas condições, vamos dizer assim, com dificuldade, mesmo assim ele subiu em uma árvore para que ele pudesse ver o mestre. Sabe o que isso significa? Humildade. Humildade. Zaqueu, ele ali quando ele quis ver Jesus, ele não se importou, aleluia, com a sua posição. Eu creio que ele até deve ter esquecido da sua posição. Quem era ele naquela sociedade? Ele queria ver quem era este Jesus, aleluia. Mas observa que Zaqueu fez algo diferente do que a multidão estava fazendo. Zaqueu, e apenas Zaqueu, subiu em uma árvore para ver Jesus. E a multidão seguia, mas Zaqueu fez algo diferente, aleluia. Sabe o que o Senhor está, aleluia, ministrando ao meu coração, para que eu passe a vocês também, aleluia, para que a gente venha tocar, aleluia, fazer diferente do que a multidão já tem feito. Hoje, por esses dias, eu li uma palavra a respeito do servo, e era Jesus falando. Será que você vai dar para o seu servo algo que já era para ele fazer mesmo, é dever dele? Será que você vai chegar nele, ô servo, parabéns por ter feito o que já era esperado por ti? Ou você dá o parabéns quando se faz aquilo que você nem estava esperando, o a mais? Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você deve falar, Laís, mas eu já oro. Laís, mas eu já jejuo. Eu vou à igreja aos domingos. Quem sabe você que está me ouvindo aqui agora, você já faz alguma coisa, mas faz só aquilo ali, ó. Eu só vou à igreja. Eu só faço uma oração rápida. Eu até jejuo, mas não é aquela coisa, entendeu? Hoje o que o Senhor está querendo é esse despertar. Sabe, chame a atenção do mestre. O que Zaqueu fez foi chamar a atenção. Observa que quando ele subiu naquela árvore, algo diferente aconteceu. Quando Jesus, ele parou exatamente onde Zaqueu estava. Aleluia! E o Senhor, ele pôde contemplar a intenção do coração de Zaqueu. Não é no muito fazer, mas é na tua intenção verdadeira com o Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo só está batendo ponto. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou para a igreja porque é domingo, eu preciso ir para a igreja. Quem sabe você que está me ouvindo está como aquela multidão. Só batia ponto, mas não fazia um a mais. Sabe, não buscava um a mais, não queria algo a mais. Aleluia, Zaqueu queria algo a mais. Não, peraí, deixa eu ver. Eu preciso ver quem é esse Jesus, aleluia. Sabe o que o Senhor está querendo dizer hoje aqui para nós? Para que a gente venha mergulhar nas profundezas, aleluia, destas águas maravilhosas, que é a presença do nosso Jesus. Sabe, que a gente não venha se acostumar a ficar somente pelo raso. Mas é só até aqui, ó, só vou ler isso aqui, é só isso aqui mesmo. Orar, eu só vou orar só esse tantinho. Não. Sabe, o Senhor está dando um chacoalhão hoje em mim e em você. Aleluia, que a gente venha chamar a atenção do mestre. Aleluia, quem sabe seja um propósito. Quem sabe seja uma oração que você tem feito. Aleluia, meus irmãos, ore com fervor. Aleluia, faz campanha. Aleluia, mexe com o mundo espiritual. Chama a atenção, aleluia, para ti. Aleluia, os olhos do Senhor. Aleluia, Zaqueu fez, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, diferente. Zaqueu, ele entrou, ele subiu naquela árvore para chamar a atenção do mestre, aleluia. E a palavra diz, irmãos, olha que coisa impressionante, que quando o Senhor, ele parou ali debaixo daquela árvore, a palavra diz que o Senhor, ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu não tinha sido ainda apresentado. E aí Jesus, ele olha e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo eu irei, pousarei na tua casa, aleluia.
Irmãos, a palavra diz que imediatamente, depressa, Zaqueu desceu. Sabe o que eu consigo entender aqui da palavra? Que Jesus tinha sede da salvação pela vida daquele homem perdido, pecador. E da mesma forma, aquele homem tinha sede dessa fonte da água da vida. Aleluia, que traria transformação e que poderia mudar a história de Zaqueu. Aleluia, quem sabe você que está me ouvindo, aleluia, ainda não aceitou ao Senhor. Eu falo, né, a gente fala aceitar o Senhor, mas quem somos nós, né, para falar aceitarmos o Senhor, mas para sermos recebidos, aleluia, para falar, Senhor, olha agora, toma conta de tudo na minha vida, todas as áreas da minha vida estão em tuas mãos. Quem sabe você que está me ouvindo aqui, você só entrava e saía da igreja, aleluia, você não tinha ali um compromisso com o Senhor. Quem sabe você ainda nem fez nada na igreja, nem levantou a mão e falou, eu quero esse Jesus. Quem sabe você ainda não se entrosou na comunidade cristã. Quem sabe você está aqui, mas você ainda não ora direito, você ainda não fala com o Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mas a palavra diz que Jesus chama Zaqueu pelo nome, aleluia. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, o Senhor te chama pelo nome, olha, desce depressa. Vem depressa para o que eu tenho para a sua vida. Olha, o que eu tenho para você é transformação, é libertação da tua alma. Aleluia, do que você tem vivido. Glórias ao Senhor Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo ainda não teve um encontro verdadeiro com o Mestre. Aleluia, mas a palavra do Senhor é tão fiel e verdadeira que o Senhor chamou este homem, aleluia, um homem pecador. Aleluia, pelo nome. E disse, Zaqueu, vem depressa. Vem depressa, porque o que eu tenho para você é vida nova. Vem depressa, porque o que eu tenho para você vai mudar a tua vida. Vem depressa. Aleluia, quem sabe você que está me ouvindo ainda não se achegou verdadeiramente ao Senhor. Quem sabe você é só ouvinte. Eu só vou para o culto para ouvir. Eu já conheci pessoas que falaram para mim, Laís, eu só vou para ouvir, mas eu não quero entrar mais. Ô, irmãos, se você soubesse o que é mergulhar nas águas do Espírito, se você soubesse o que é ter uma vida na profundidade, se você soubesse, irmão, se você soubesse, por que será que existem tantos cristãos que passam tantas coisas, mas continuam na caminhada, não desiste, não para e caminha? É porque esses mesmos cristãos, eles mergulharam na água do Espírito, aleluia. E o que eles tiveram, aleluia, que essa presença maravilhosa, aleluia, nem o maior sofrimento, nem a maior dor, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, conseguiu ser maior do que a presença que preenche a nossa alma. Oh, irmãos, se você estiver me ouvindo e você ainda não aceitou a este Senhor, se você ainda não recebeu na sua vida, se você ainda não disse verdadeiramente, Senhor, entra sobre a minha vida. Ah, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, toma conta de todas as áreas da minha vida. A ti eu confio, a ti eu entrego, oh, irmãos. Esta é uma grande oportunidade para você. Aleluia, ouvir esta palavra. Olha aqui, Zaqueu era um homem que, para a época, imagina só uma pessoa que era da comunidade, mas ele trabalhava para o Império Romano e ele cobrava imposto e cobrava ainda mais para ele poder enriquecer. Pensam quanto que ele enriqueceu às custas do próprio povo dele. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mas a palavra diz que o Senhor teve um encontro com ele. Aleluia, e ele desceu depressa. A palavra diz que Zaqueu desceu depressa. Aleluia. E aí todo mundo, o povo que estava em tudo à volta, olharam e falaram assim, como quem diz, como que pode Jesus dizer que é o mestre, que é o filho de Deus, e ele pousar, ele se hospedar na casa desse homem que é um traidor, que nós rejeitamos, que ele olha para o nosso povo, ele nem se importa, porque ele cobra do nosso povo. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, ele enriqueceu com o nosso dinheiro. Como que pode esse Jesus, ele entrar, aleluia, na casa dele e se hospedar na casa desse homem pecador, desse homem que é rejeitado por nós? Aleluia. Irmãos,
Senhor, ele veio para confundir as coisas. Quem sabe se você estiver me ouvindo e Jesus fosse dos tempos de agora, aleluia, e se a gente visse Jesus, sei lá, entrando em um bar para falar com aqueles homens que estavam ali naquele bar bebendo, e será que a gente apontaria e falava assim, oxe, mas esse não era o Jesus? O Filho de Deus? Ou será que nós iríamos olhar e falar, certamente ele entrou pelas portas daquele lugar, porque ali veio a salvação, a transformação de vida. Porque hoje, irmãos, nós lemos a palavra e é fácil a gente dizer, mas olha como que o povo era, né? Mas se a gente trouxer para os dias de hoje, será que eu e você, nós estamos tão convertidos a ponto de falar, não, ali aquela pessoa precisa da palavra. Precisa da transformação, precisa da libertação. E aqui, irmãos, quando Jesus ele entrou pela casa de Zaqueu, houve uma transformação. A conversão verdadeira. Irmãos, quando existe arrependimento verdadeiro, o Senhor ele faz, aleluia, uma mudança na vida. Aleluia, o que a pessoa era, ela deixa de ser. Mas até ontem, aleluia, a pessoa era assim, ela falava desse jeito. Até ontem, ela andava desse jeito, ela andava com aquelas pessoas, mas hoje, aleluia, depois que ela conheceu ao Senhor, a vida é diferente. Quem conhece ao Senhor verdadeiramente tem a vida transformada, o caráter não é mais o mesmo. Tem outro caráter, a pessoa muda. Aleluia, não sei se você que está aqui me ouvindo e que verdadeiramente teve um encontro com o Mestre, você ouviu já de pessoas falando, nossa, mas você mudou tanto. Nossa, mas você era tão briguento e agora você está tão em paz. Nossa, mas você andava com tantas pessoas e agora você não anda com mais ninguém, o seu grupo é outro. Nossa, mas antigamente eu te via no bar fulano e agora eu não te vejo mais. Porque, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, o autor da nossa história, o Salvador, aleluia, ele vem com a transformação de vida, de caráter, de personalidade. Eu sou briguenta mesmo. Mas quando conhece o Senhor Jesus, você se torna paz. Aleluia, você deixa de ser aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que, olha, não me dá 5 minutos não, porque com 5 minutos eu acabo com tudo. Quando a gente conhece Jesus, o Senhor ele traz o espírito da mansidão, a gente muda, transforma a nossa vida. Quem sabe se você não aceitou ainda o Senhor, mas você está aqui me ouvindo, e você conhece pessoas que realmente mudaram muito. Aleluia, irmãos, é porque quando conhecemos ao Senhor verdadeiramente, você não fica do jeito que você era. Isso eu tenho a maior certeza. A sua vida muda, você é transformado. Aleluia! E olha só que interessante, quando Jesus entrou na casa ali de Zaqueu, trazendo a salvação para a vida de Zaqueu e para aquela família, aleluia, daquele homem. Olha só o que aconteceu, a palavra diz que Zaqueu, ele se levanta e diz, olha Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se eu tirei dinheiro a mais de alguém, o restituo 4 vezes mais. Irmãos, aleluia. Irmãos, o homem, a mulher não é boa. Aquela mulher é boa. Não, bom é Deus. Aleluia, a pessoa que conhece ao Senhor verdadeiramente começa a ter atitudes boas, começa a praticar coisas boas, porque o Espírito Santo de Deus transformou aquela vida. Sabe por quê, irmãos? Nós, carne, isso aqui, essa carcaça aqui, isso aqui, a gente não tem o natural de ser bom, bom é Deus. Aleluia, porque a nossa carne busca pelo pecado. A gente vê alguém precisando. Não. Se ela entrou nessa vida, ela entrou sabendo que ela estava nessa vida. Quem mandou fazer tal coisa? Quantas vezes nós vemos muitas vezes moradores de rua e nós ouvimos pessoas falando assim, se entrou porque quis. Sabe, sem o amor no coração verdadeiro. Aleluia, ao invés de virar para aquela pessoa e falar, aleluia, eu conheço alguém
aleluia, que pode mudar a sua história. Nada está perdido enquanto a vida, a esperança, mas somente faz isso quem tem o coração transformado pelo Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus toca verdadeiramente sobre a vida da pessoa, aí sim há essa atitude boa. Então aqui, quando Zaqueu, irmãos, Zaqueu teve um encontro tão maravilhoso com o mestre, mas foi algo tão grande que imediatamente, aleluia, naquela conversão, no arrependimento, aleluia, o Senhor perdoou aquele homem de tudo que ele havia feito. E ali Zaqueu, ele então entende que ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. E todos aqueles que ele tinha tirado um dinheirinho a mais, ele iria restituir 4 vezes mais. Irmãos, essa é uma história verdadeira de um homem, Zaqueu, que se converteu, que se arrependeu e teve a vida transformada por Cristo. Aleluia! Por Cristo Jesus. E olha que interessante, disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, irmãos. Ah, Laís, mas você não sabe, eu fui uma pessoa assim. Eu fiz muito mal para muitas pessoas. Irmão, se há um arrependimento verdadeiro, aleluia, venha ao Senhor. A palavra diz, olha, venham os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem faz é o Senhor. Oh, irmãos, quem é o homem para poder julgar e apontar e dizer que não vai dar, que você vai ficar nesse pecado e que não vai haver transformação, que Cristo não vai te perdoar? Oh, irmãos, a própria palavra diz, olha, eu vim para os perdidos, eu vim para o pecador, eu vim para estes mesmo. Se houver o verdadeiro arrependimento, oh meu Deus, o Senhor, Ele entra e Ele muda. Zaqueu, um homem de status, chefe dos publicanos, um homem importante, teve a vida transformada. Ele entendeu que grande parte dos bens dele veio de um dinheiro que não era dele, que ele tinha tirado ali do povo. Ele decidiu, a conversão, irmãos, voltar e restituir. Oh, irmãos, quem sabe se você estiver me ouvindo aqui, aleluia, e quem sabe o teu pecado te consome, e você fala, mas Laís, você não sabe. Laís, a minha vida foi assim. Laís, eu ainda continuo nesta prática. Eu quero te dizer pela palavra do Senhor, se houver o arrependimento verdadeiro, ore ao Senhor, dizendo, Senhor, eu me arrependo. Eu sei o que eu fiz e eu não quero mais esta vida. Oh, Jesus, da mesma forma que o Senhor entrou ali na casa de Zaqueu e o Senhor salvou aquela família, Senhor, salva a minha vida, salva a vida da minha casa. Quem sabe você que está me ouvindo, a tua casa, olha, é uma perdição. É tudo que tem de pecado, é demônio para tudo que é lado. Quem sabe, você que está me ouvindo, não precisa, Laís, eu vou relatar aqui, não. Você sabe, fale com o Senhor. Laís, eu me arrependo, então fale com o Senhor. Jesus, eu me arrependo da minha história, do que eu fiz, das atitudes que eu tive. Oh, irmãos, o Senhor, Ele veio, para isso. O Senhor, Ele veio para esse tipo de pessoa. Aleluia! O Senhor, Ele quer transformar vidas, mas precisa passar pelo arrependimento. Precisa deixar a prática e seguir o Mestre. Aleluia! Então, irmãos, receba esta palavra. Hoje essa palavra veio para um coração que precisa de perdão, para um coração que precisa de transformação, de vida, de caráter, de atitude. Oh, meus irmãos, quem sabe você está tendo ainda uma vida tão... sabe assim, no ora ainda, no busca ainda. O Senhor te dá um chacoalhão hoje e diz, olha, vem para mim. Aleluia, tem algo muito mais profundo para a sua vida. Oh, glória a Jesus. Mas é preciso que você, venha para o Mestre. Chame a atenção. Zaqueu aqui,
ele chamou a atenção do mestre, porque ele fez algo que era diferente. A multidão não tinha feito ainda. Então faça algo, se mova. Laís, eu pequei, eu também pequei, eu pedi perdão e eu peço perdão, aleluia, todos os dias, da mesma forma como você, aleluia, precisa pedir perdão, Senhor, olha, eu falei, Senhor, eu tive essa atitude, meu Deus, eu fiz tal coisa, aleluia, irmãos, e o Senhor, ele vai entrar e transformar a sua vida, da mesma forma que ele transformou a minha vida, e a vida da minha casa, eu profetizo que o Senhor, ele vai transformar a sua também, aleluia, e a vida da tua casa, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então fecha agora os teus olhos, fecha os teus olhos, vamos orar. Aí do jeitinho que você tá na sua casa, não sei onde você tá, mas vamos orar ao Senhor, aleluia, que neste momento a gente venha fazer uma oração assim, mestre, eu me arrependo. Eu me arrependo disso, daquilo outro. Oh, Jesus. Transforma o meu ser. Precisamos ser transformados. Precisamos. Sabe por quê, irmãos? Se a gente ainda está aqui, aleluia, nessa terra, é porque há muitas coisas que ainda precisam ser mudadas e transformadas em mim, para que um dia eu possa ver o Mestre face a face. Da mesma forma em você. Então ore comigo agora, essa oração, pedindo para que o Senhor, ele venha transformar a sua vida e que você venha ter força para deixar aquilo que está te afastando do Senhor, para que você tenha força de fazer o a mais. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, eu vou mais pro culto, eu vou na consagração, eu vou me envolver na obra, eu quero mais desse mestre, aleluia, desse Jesus. Então vamos orar para isso, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Jesus, mais uma vez o teu povo reunido, Jesus. Meu Deus amado e santo, nós pedimos ao Senhor, Jesus, venha sobre a nossa vida com transformação, com libertação. Meu Deus, como precisamos, Pai, ser libertos de vícios. Meu Deus amado e santo, Pai, muitas vezes, Pai, alguém que está me ouvindo agora pode estar preso no vício, Pai, da bebida, ou no vício, Pai amado e santo, do cigarro, do fumo, ou quem sabe, Senhor, ainda, Pai, preso na pornografia, na prostituição. Meu Deus amado e santo, ou quem sabe, quem está me ouvindo, Senhor, está viciado. Meu Deus amado e santo, em coisas que te afastam da presença do Senhor. Meu Deus amado e santo, mas eu oro pela libertação de vidas. Meu Deus amado e santo, vidas que estão sendo aprisionadas pelo diabo. Meu Deus amado e santo, que tentam sair, Senhor, mas não consegue. Até fica 2, 3 dias, mas depois cai novamente no mesmo pecado, na mesma situação. Jesus, entra com mão forte. Meu Deus amado e santo, a tua palavra diz que quando o Filho do Homem, ele liberta, verdadeiramente sois livre. Oh, meu Deus, nós cremos na libertação de vidas. Meu Deus amado e santo, nós cremos no arrependimento sincero, Senhor. Meu Deus amado e santo, precisamos nos arrepender, meu Deus, dos caminhos tortuosos, dos quais muitas vezes, Senhor, trilhamos. Meu Deus amado e santo, Pai, precisamos, Senhor, para ter uma vida, meu Deus, com o Senhor, uma vida abençoada, uma vida de compromisso, de renúncia. Oh, meu Deus amado e santo, venha sobre nós. Meu Deus amado e santo, Pai, da mesma forma que o Senhor entrou sobre a vida de Zaqueu e daquela família, a salvação entrou, porque a salvação é Jesus. Meu Deus amado e santo, entra sobre lares, Pai amado e santo, que ainda não receberam. Meu Deus amado e santo, lares destruídos muitas vezes pelo maligno. Meu Deus amado e santo, quebra, Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que o maligno, Senhor, tem investido na família.
Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a bênção, o milagre, a cura. Meu Deus amado e santo, eu creio na transformação, Pai, de caráter, na transformação, Senhor, porque o Senhor ainda faz. Meu Deus amado e santo, o Senhor ainda liberta. Meu Deus amado e santo, o Senhor tem todo o poder. Aleluia, a palavra diz que todo o poder foi dado a Jesus de Nazaré. Nós cremos neste Deus que está vivo, aleluia, neste Deus que liberta, neste Deus que traz a salvação sobre vidas, sobre lares, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus amado e santo, eu te peço, visita os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma maravilhosa e tremenda, em nome de Jesus, amém e amém. Glória seja dada ao Senhor, irmãos. Aleluia, que a nossa oração, ela venha sempre ser sobre transformação. Aleluia, porque nós precisamos tanto sermos transformados, sermos moldados pelo Senhor. Aleluia, ter o nosso caráter transformado. Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso. Da mesma forma que o Senhor fez sobre a vida de Zaqueu, e que houve a salvação sobre a vida dele, da família dele, eu profetizo sobre a tua e sobre a tua casa também, em nome de Jesus, irmãos. Esta foi a palavra do Senhor, palavra da qual o Senhor colocou no meu coração. Eu oro para que você venha ter recebido esta palavra, que você mande depois para alguns amigos também, para que mais pessoas venham ouvir esta palavra preciosa, porque a palavra é do Senhor. Estou aqui apenas como alguém que fala de Jesus. Aleluia, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas esse Deus, Ele é maravilhoso, e é a palavra dele que vai trazer a libertação para a tua casa e a salvação para a tua casa também. Amém? Irmãos, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu quero orar para que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa, protegida, de livramentos, de muito trabalho também, mas que o Senhor venha abençoá-los poderosamente. Amém? Se Deus quiser, nós nos vemos na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. A Neinha tá sempre aqui, a minha mãe, a minha irmã, a Lindinalva, a Lude, a irmã Betânia, a missionária Betânia, o Leonardo, o João Carlos, Rodrigo, o irmão Gilvan, a missionária Suelen, mulher de Deus, aleluia, Vanete, glórias ao Senhor Jesus, a Carli, a Ingrid, que tá sempre comigo também. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, todos vocês que sempre estão aqui. Amém? Nós nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser, que Deus possa te abençoar poderosamente. Fiquem todos com Deus.